E é com muita alegria que nós estamos dando início a mais um programa inédito, Coisas da Vida, esse programa já tão querido pelas pessoas de Sorocaba e região, pelo público da internet, do Facebook. Estamos aqui, começando um programa hoje de um modo muito especial, na paróquia São José Operário, localizada na Vila Progresso, onde eu tenho a graça de ser pároco. E por falar nisso, hoje nós vamos falar sobre coisas da vida, é claro que é o tema do programa, mas um tema hoje muito pertinente e inédito. Eu vou falar hoje, o tema do nosso programa será ser feliz ou ter razão? Eu acho que você vai gostar muito. Acompanhe com a gente, reflete com a gente, ser feliz ou ter razão? O tema do nosso programa para a gente poder aprender junto a arte do bem viver. Desenvolver o tema de hoje, eu sempre gosto de propor algum texto da literatura brasileira ou mesmo da literatura universal, como você já está acostumado com o modelo do nosso programa. Hoje eu gostaria de propor um texto do Paulo Campos, justamente para aprofundar o nosso tema, ser feliz ou ter razão. É interessante, quem quiser se aprofundar no texto, você pode digitar no Google, Carta para Maria da Graça. Vou repetir, Carta para Maria da Graça. E nesse texto, muito interessante e inteligente do Paulo, ele começa a carta para Maria dizendo assim: Querida Maria, agora que chegaste aos 15 anos, quero lhe dizer algumas coisas sem as quais será difícil você viver a vida. E ele começa a dar uma série de conselhos. Dentre elas, quem quiser se aprofundar depois, fique à vontade, mas dentre elas, eu gostaria de elencar um dos conselhos do Paulo Campos. Ele fala assim: agora que chegaste à idade dos 15 anos, eu quero lhe dizer que os homens vivem apostando corrida, fingindo sempre que não estão. Fecha aspas. Eu achei muito inteligente essa colocação do Paulo, porque se a gente reparar bem, vocês já viram que as pessoas vivem competindo? Que as pessoas vivem como se a vida fosse uma grande corrida? A todo tempo as pessoas querem provar que são melhores que as outras. A todo tempo as pessoas têm vontade de mostrar que são mais bem-sucedidas. Se não tomarem o cuidado, inclusive no próprio casamento, dentro do matrimônio, a mulher quer mostrar que se saiu melhor que o marido, que ganha melhor que o marido, que estudou mais que o marido. É uma pena a gente perceber quanta competição acontece até mesmo entre as pessoas que se amam e que deveriam dar testemunho de unidade. E no mundo empresarial, nas fábricas, nas empresas, é impressionante como tem aqueles famosos, popularmente chamados de puxa-saco. Eu sempre falo, cuidado com puxa-saco, que quem puxa saco é facinho de puxar tapete também. Geralmente as pessoas que puxam saco puxam tapete. Por quê? São pessoas que não perceberam que devem somar com as outras, mas que vivem numa maldita e tremenda competição. Aí, a coisa fica mais complicada quando, numa relação de namoro, numa relação de casamento, numa relação bonita de amizade, os dois começam a discutir, sempre querendo provar quem é que está com a razão. Que tristeza quando isso acontece, porque geralmente, quando nós estamos nesse naipe, nesse nível, estamos perdendo o amigo e nos esquecendo de que o que importa na verdade é ganhar a pessoa, não perdê-la. Quantas vezes a esposa começa uma discussão com o marido simplesmente para ver que cor era o piso, que cor era a parede, qual era o sobrenome do fulano de tal, e os dois começam uma briga, um começa dizendo, eu tenho razão, não, quem tem razão? Sou eu que tenho, não é você. E aquela briga, e de repente os dois ficam embirrados, o casamento comprometido, a família comprometida, tudo porque queriam provar um para o outro quem tinha razão. Por isso o tema do programa de hoje é muito pertinente. É o seguinte, entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. É muito melhor muitas vezes você deixar a pessoa que você ama com o sentimento de que ela ganhou, do que ficar os dois embirrados a semana toda, perder a viagem, perder o passeio, só por causa do orgulho terrível e danado de dizer, eu ganhei. Afinal de contas, quando você discute, quando você briga, você ganhou o quê? Prejuízo, cara feia, problema de coração, saúde afetada e um nível de estresse elevadíssimo. Isso me faz lembrar um episódio muito bonito que aconteceu nas Paralimpíadas de Seattle. E é um episódio realmente real, que ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre o sentido da nossa vida, sobre coisas da vida, que é o objetivo ao qual esse programa se propõe. Diz que certa feita, 9 pessoas
cada uma com algum tipo de deficiência, foram competir lá numa corrida, onde o prêmio seria muito bom, seria um troféu e também um valor em dinheiro, que ajudaria aquelas pessoas, sendo que a maioria delas eram pessoas muito carentes. Então, aquelas 9 pessoas, cada uma com um tipo de deficiência, ao som da largada, começaram a correr. E foi interessante porque, quando estavam em menos da metade do percurso, uma das pessoas caiu. E no que ela caiu, aquela pessoa com deficiência, ela ralou o joelho, fez uma poça de sangue naquele lugar. E ela deu um grito tão alto que os outros, eram 9, os outros 8 rivais, digamos assim, entre aspas, na corrida, ouviram o grito, olharam para trás e imediatamente começaram a voltar para socorrer aquela que havia caído. E é interessante porque quando a outra oponente estava caída no chão, uma menina que estava competindo se ajoelhou, beijou o lugar do machucado e falou assim: não se preocupe que agora vai sarar. E aquela menina que fez aquilo tinha síndrome de Down. E é interessante porque levantaram-na e os 9 começaram a correr junto até o objetivo, abraçados no ritmo que aquela menina podia correr. Toda a plateia que assistia, a arquibancada, ficou em pé e com os olhos marejados começaram a aplaudir, ovacionar aquele gesto tão bonito que pessoas ditas com deficiência foram capazes de fazer. Aqui eu acho interessante uma coisa: aquelas pessoas que diziam, cujos outros diziam ter deficiência, nos ensinaram que muitas vezes na vida o que vale a pena não é tanto vencer, ajudar o outro a vencer e, se for necessário, mudar de rumo, mudar de rota e, quiçá, até voltar, desde que seja com o sentimento de que você está fazendo a coisa certa. E aí eu pergunto a você que assiste o nosso programa hoje: quem será que tinha deficiência, não? Será que aqueles que vivem se matando numa empresa, no emprego, para ficar mais amiguinho do diretor, para subir muitas vezes pisando nos outros? Ou será que aquelas pessoas, um com deficiência no olho, outra com deficiência na perna, outro com deficiência mental? Quem é o verdadeiro deficiente dos nossos tempos? Aquele que pisa e massacra os outros para subir, que quer subir a todo custo? Ou aquele que percebe que a vida só faz sentido quando nós promovemos o outro, quando nós ajudamos o outro a vencer? Hoje nós queremos pedir nesse programa a Deus a graça de nós tirarmos todo o espírito de rivalidade que existe entre nós e fazer a escolha saudável e inteligente de ser feliz, ao invés de todo o tempo, dentro do teu casamento, dentro do teu namoro, do teu noivado, todo o tempo procurar ter razão e perder a pessoa que tanto te ama por um simples orgulho, por uma simples vaidade. Isso me faz lembrar um episódio interessante. Diz que certa feita, um homem muito amigo de Deus falou assim para ele: Senhor, eu queria que o Senhor me mostrasse o céu e o inferno. E Deus teria respondido no coração dele: ok, filho, eu vou te mostrar. Mas ele falou assim: não, me leva lá não. Eu quero que o Senhor me mostre através de sonho. E Deus falou: seja feito como você quer. E aquele homem caiu no sono. E assim que começou a sonhar, Deus levou aquele homem para o inferno. Qual não foi a surpresa dele quando, chegando no inferno, ele encontrou uma panela enorme de vaca atolada, mas muito gostosa, aquele cheirinho maravilhoso da mandioca bem cozida, né? Por falar nisso, olha, vaca atolada, feijoada e pé de frango, eu piro. Muito bom. Não sei se você que está em casa também gosta, mas é bom, né? É um pedaço do céu. E uma panela enorme lá, com aquele cheiro gostoso e tal, várias pessoas reunidas em volta da panela, mas todas desesperadas, angustiadas e rangendo os dentes de raiva. Ele observou melhor a cena para entender por que as pessoas, embora estivessem reunidas, elas estavam ali com tanto desespero, tanta fome e tanta sede. E aí, qual não foi a surpresa dele quando ele percebeu que cada pessoa tinha uma colher para retirar a vaca atolada, mas que cada colher tinha um cabo de mais ou menos 1 ou 2 metros de comprimento. Então você imagina uma pessoa com uma colher de um cabo comprido, tentando levar com um braço só que estava livre, tentando levar a vaca atolada na boca. É claro que não alcançava de jeito nenhum. E todo mundo no inferno morria de fome, porque o cabo da colher era comprido demais e não dava para, com uma mão só, levar até a boca. E eles não podiam se mover até a panela. A colher alcançava a panela, mas não conseguia alcançar a boca. Por isso, tanto desespero e tanta rivalidade no inferno. Então, Deus falou para o homem: agora eu vou levar você para conhecer o céu. Quando chegou no céu, ele achou que fosse encontrar uma coisa totalmente diferente.
E qual não foi a surpresa dele quando lá tinha uma panela enorme de vaca atolada, muito bem feita, cheirando muito bem. Só que todas as pessoas que estavam em volta da panela estavam felizes, satisfeitas, cantando, bem alimentadas. Apenas algumas últimas ainda iam se alimentar daquela saborosa refeição. Ele falou para Deus: Senhor, alguma coisa está errada. Estou vendo uma panela. Aí ele falou: deixa eu olhar a colher. Mediu a colher, dava cerca de 2 metros de comprimento. Falou: não é possível, alguma coisa está errada. No céu e no inferno é a mesma coisa, mas as reações são diferentes. E Deus falou assim para ele: filho, pera. Cuidado que o preconceito é filho de olhares apressados. Tá, é uma grande verdade. Toda vez que o nosso olhar é muito apressado, a gente não tem tempo de averiguar, o preconceito brota. Então ele falou: olha com um pouquinho mais de atenção para o céu e perceba a diferença do céu e do inferno. E ele olhou, e verificando que os cabos das colheres eram realmente do mesmo comprimento, qual não foi a surpresa dele quando ele percebeu que os últimos que se alimentavam, a forma com a qual eles se alimentavam era muito diferente do inferno. Lá, a colher também era comprida, mas cada um pegava a vaca atolada e colocava na boca do outro. E assim era fácil, todo mundo se alimentava, porque no céu as pessoas não pensavam em si, pensavam nas outras. E por isso mesmo, as pessoas eram tão felizes. Sabe o que nós tiramos disso? Que é muito diferente reunião com união. Você já foi numa reunião que parece um pedaço do inferno? A gente às vezes participa de reuniões assim. Ele percebeu que no inferno havia uma reunião. No céu acontecia a união. Porque no inferno as pessoas estão juntas, mas não estão unidas. É uma reunião de gente que se odeia eternamente. Que Deus nos livre de ir para lá. É uma reunião de gente que já na terra só pensa em si. É uma reunião de gente que já na terra compete, querendo mostrar a todo tempo que estão por cima da carne seca, como diz o brasileiro. Já no céu, o céu trata-se de união. Pessoas diferentes sim, mas que percebem que juntas podem ser mais em torno de um Deus único e verdadeiro que nos ama e que nos fez para a unidade, não para a tristeza e não para a rivalidade. Hoje eu quero perguntar, na tua casa, será que todo mundo põe a comida na boca do outro? Claro que isso é uma metáfora para dizer, será que cada um se preocupa com o outro? Já há alguns programas eu tenho dito aqui uma grande verdade. A felicidade é a rainha das pegadinhas. Por quê? Todas as vezes que você busca a tua, você corre 99,9% de probabilidade de não encontrar. Mas todas as vezes que você busca de alguém, numa surpresa esplendorosa, você acaba por tabela por encontrar a tua. Nós vivemos num mundo de propagandas extremamente individualistas. Quando nós olhamos, por exemplo, a nomenclatura do iPhone, iPad, em inglês sou eu, não é? Sempre o eu na frente. Nós estamos na época dos selfies, onde as pessoas estão muito voltadas para si. Selfie é um pronome reflexivo na língua inglesa, que nos lembra os pronomes reflexivos da língua portuguesa. São pessoas extremamente voltadas em si, são narcisos que, lá Caetano Veloso, acham feio que não é espelho e mentes que apavoram que ainda não é mesmo belo. É nisso que nós estamos vivendo hoje. Por isso tanta tarja preta, tanta depressão. Sabe por quê? Tem tanta tarja preta sendo consumida, isso é, tanto psicotrópico, tanto ansiolítico, porque as pessoas só pensam em si. O segredo está em pensar nos outros. E aí, buscando a felicidade de alguém, numa surpresa e por tabela, nós encontramos a nossa. Já alguns programas atrás eu falei, e hoje Deus pede para que eu repita, aquela sábia metáfora de São Francisco de Assis, que falava, se quisermos ser felizes de verdade, nós precisamos muito aprender com a caixa d'água. Imagine só, a caixa d'água da tua casa. Visualize, ela cheia, provavelmente, claro, coberta com uma tampa, e você repare que a caixa d'água só faz sentido se esvazia. Se a caixa d'água não se esvazia, ela perdeu o sentido de ser. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai falar sobre a kenosis de Jesus Cristo. Eu abri o programa hoje com uma cruz, que daqui a pouco vocês vão ver de novo a cruz aí. Jesus crucificado, São Paulo vai falar, o que é a kenosis? Ele se esvaziou, porque ele estava lá com os anjos no céu, sendo servido, né, por miríades e miríades de anjos, esplendoroso, ele é Deus. Mas ele abandonou a glória dele para vir aqui,
na nossa terra, na nossa pobreza, passar fome, na nossa pobreza, na nossa miséria, passar sede, passar calor, passar frio, por amor a nós. Mas nos ensinou que o segredo está em esvaziar-se. Quando você olha para a cruz, Jesus Cristo é como se fosse, como dizia São Francisco de Assis, uma caixa d'água que se esvaziou. Mas veja que coisa interessante, quanto mais a caixa d'água doa, quanto mais a caixa d'água se esvazia, que coisa interessante, mais ela se renova, mais ela se limpa e mais ela mata a sede. Outra coisa curiosa é que a caixa d'água é gratuita. Em que sentido? Ela não pensa se quem vai abrir a torneira é rico, pobre, amarelo ou não, se quem vai abrir a torneira é religioso ou não é ateu ou não é. A caixa d'água se esvazia e no que ela se esvazia, pelo menos duas coisas acontecem. Ela se renova e ela se limpa. Agora, cá entre nós, pense comigo, se a caixa d'água pensasse assim, se a caixa d'água pudesse pensar, eu não vou ficar doando nada não sou trouxa, perder coisa com os outros, perder meu tempo com os outros, perder minha água, vou começar a guardar, vou regular. Você já pensou se a caixa d'água parasse de doar água e começasse a represar o seu conteúdo? O que aconteceria com a caixa d'água? A água apodreceria. Desculpe a sinceridade, mas vamos ser sinceros. Está cheio de gente por aí, que infelizmente, é ruim dizer isso, mas tem que falar, de gente que se apodreceu antes de morrer. Por quê? Represou o tempo, represou abraços, represou a vida e, desculpe falar, represou até dinheiro. Guardou tanto, 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 que se apodreceu. Não sei se você já pensou nisso, mas eu já perdi dinheiro com gente, sabe? Com amigo. E algumas pessoas me chamaram de trouxa. Eu já entrei, estou falando aqui em rede pública, já entrei em cheque especial para ajudar gente que parecia que não valia a pena. Gente mal agradecida, gente que não falou sequer muito obrigado. Já aconteceu comigo, talvez aconteceu com você, você que está do outro lado fala assim, olha padre, já perdi tanto dinheiro com os outros sendo trouxa. Mas vou falar uma coisa para você, você não foi trouxa não, sabe por quê? Você já ouviu aquela frase que diz assim, sua avó com certeza falava, quem dá aos pobres empresta a Deus? E quando você vai emprestar dinheiro para alguém, você fala assim, fulano é bom pagador? Então eu tenho uma coisa para falar para você que está assistindo hoje o programa Coisas da Vida. Deus é um excelente pagador. Se você perdeu dinheiro porque amou, porque quis ajudar, e mesmo assim você não recebeu sequer um muito obrigado, não esquenta a cabeça, Deus saberá te recompensar. E eu estou aqui em rede pública, tanto na internet quanto na televisão, dando um testemunho. Já perdi muito dinheiro com gente que parecia que não valia a pena, mas Deus me restituiu e me pagou 100 vezes mais. Sabe por quê? Quando nós emprestamos aos pobres, nós emprestamos a Deus e Deus é sempre um excelente pagador. Eu gostaria de concluir o meu programa de hoje dizendo uma coisa muito verdadeira que eu tenho experimentado na minha vida. Talvez você fale assim, mas eu fui traído, eu fui passado para trás. Mas eu me doei tanto para uma pessoa e ainda a pessoa falou mal de mim, me deu facada pelas costas. Eu estou cansado de ser trouxa. Eu falo para você, talvez você até diga assim, padre, até traído eu fui. Sabe, gente, são os últimos minutos do programa de hoje, mas eu apresentando esse programa, criei uma pauta, é claro, mas agora o que eu vou falar não está na minha pauta, mas eu vou falar mesmo assim. Eu encontrei um tempo atrás um rapaz que namorou uma moça há mais de 10 anos, 10, 11 anos. E daí eles planejaram a vida juntos, eles compraram um apartamento juntos financiado por um banco, né, para pagar em 20, 30 anos. E, enfim, estavam todos felizes, a mulher ajudou a escolher o piso, a mobília, sabe, tudo mais. E daí ela queria muito trabalhar num lugar X, e ela estava revoltada com Deus porque ela não conseguia trabalhar naquele lugar. E ele dizendo, né, falando para ela, amor, se for uma coisa que você consiga, mas que não vai nos trazer felicidade e sei lá, de repente até vai nos separar, então é melhor você não conseguir mesmo. E ela disse, não, porque eu quero. E eu sei que ela tentou tanto, né, e vamos dizer assim, enxuriçou tanto a Deus que ela conseguiu. E lamentavelmente, quando ela conseguiu, o patrão começou a ser muito assim, cavalheiro em demasia, a ser muito bondoso, entre aspas, com a mulher, e quando a esmola é demais, o santo desconfia, não é? E aí, de repente, já estava emprestando o carro para a mulher e tal. Resumindo, prometeu para ela uma vida de rainha, pois essa mulher largou o amor da vida dela por causa de uma ilusão, por causa do novo patrão, que lhe proporcionou uma vida de rainha e viagens. O rapaz ficou arrasado, um dia me procurou,
na cidade de Sorocaba, já faz tempo isso, ele não era daqui, e arrasado, e agora tinha que dividir lá, ver como iam fazer com o apartamento que tinham comprado. Enfim, a mulher largou tudo, porque queria ser top, porque queria ganhar o mundo. E o final dessa história, eu acho que você já pode presumir, não é? Esse homem emagreceu muito, entrou em depressão, mas com a ajuda de Deus, e como Deus não abandona aqueles que amam, aliás, Madre Teresa de Calcutá dizia, e eu sempre digo isso, quem ama nunca perde, se perdeu, perdeu quem não amou. Então, esse homem conseguiu se levantar, conseguiu uma mulher fantástica, e você sabe o que aconteceu com a mulher? Claro, que o patrão achou outra mais jovem, mais bonita, mais interessante, e deu-lhe um pé, como dizem os sorocabanos e votorantinenses, não é? Na nossa expressão popular. Quer dizer, a vida só faz sentido se eu for uma caixa d'água, que me esvazio, que me dou, e assim me renovo e me limpo. E aí, a última frase do programa de hoje, não menos importante, a vida funciona assim, entre ser o traído e ser o traidor, eu prefiro ser o traído, porque Deus recompensa e ama os traídos, mas os traidores, o final deles é terrível. Nunca se esqueça disso, entre ser o traído e ser o traidor, eu prefiro ser o traído. Eu agradeço imensamente a sua participação no nosso programa Coisas da Vida. É sempre uma alegria receber vocês pelas ruas de Sorocaba e por Votorantim, pela internet também, pessoas de outros estados que nos veem no nosso Facebook. Vocês vão visualizar a página aí, pode visitar, pode assistir quantas vezes quiser, recomende para as outras pessoas. Assim nós vamos partilhando a vida, fazendo acontecer coisas da vida e a vida vai ficando menos pesada, porque vida partilhada é vida mais leve. É a vida menos sofrida. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e te proteja, e até o próximo programa, se Deus quiser.